E nesta semana, o mundo do esporte foi abalado pela notícia do falecimento do jogador do Uruguai, Juan Izquierdo. O atleta morreu após ficar 6 dias internado em São Paulo. Izquierdo teve arritmia cardíaca no jogo contra o São Paulo pela Libertadores na última quinta-feira. Desmaiou no meio do campo, foi socorrido e dentro da ambulância teve uma parada cardíaca. Para entender mais sobre essa condição e como ela pode ser prevenida, a gente convidou o Dr. Sérgio Luiz Polidoro, cardiologista do Departamento Científico de Cardiologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia, Juliana. Estou à disposição para as perguntas. Doutor, vamos lá. Vamos primeiro explicar para o nosso público o que exatamente é a arritmia cardíaca e como ela se manifesta. Tá ok. A arritmia cardíaca, ela é a falha no batimento cardíaco permanecer da forma habitual, certo? Nós temos um ritmo normal dos batimentos e algumas situações podem fazer o batimento se reduzir ou se aumentar muito, ou até haver um descompasso entre as batidas. Isso é arritmia. No caso especificamente do jogador de futebol, o que aconteceu foi que o coração dele começou a bater de uma forma inadequadamente alta, elevada. Isso degenerou a condição cardíaca dele, a ponto de não conseguir levar sangue para o cérebro. Com isso, faltando sangue no cérebro, o paciente desmaiou, né? Foi atendido, pelo que a gente viu lá, certo? Foi levado para a ambulância, foi desfibrilado na ambulância e provavelmente, a gente não tem acesso às imagens, mas provavelmente foi feita massagem cardíaca durante o trajeto, enquanto a desfibrilação não tinha sido efetiva. Doutor, nesse caso específico, né, que a gente estava até revendo aí as imagens de como tudo aconteceu, de quando tudo aconteceu, né, no caso de atletas de alto rendimento, essa condição é mais comum ou mais perigosa? O que pode desencadear, né? A senhora já trouxe uma grande explicação, mas nesse caso específico, acaba sendo mais comum essa condição da arritmia? Não é mais comum, certo? Porque justamente os pacientes, os atletas de alto rendimento, eles são avaliados de forma bastante intensa, certo? Em seus clubes, e quando surgem alterações, o atleta é encaminhado para um serviço adequado para o tratamento, né? Então é muito raro acontecer isso, mas acontece. Nós vemos, é como uma queda de avião. Felizmente, a gente teve recentemente o caso. Quando acontece, impacta demais. Só que quantos voos a gente tem por dia, por semana, por ano, e quantos acidentes ocorrem? São muito poucos. Assim como essa situação do jogador de futebol, justamente por haver uma pesquisa intensa realizada pelos clubes que são proprietários dos passes deles. E como que é possível, doutor, detectar, se é que é possível detectar uma arritmia antes que ela cause um problema maior? Tá? Bom, a gente pode dividir as arritmias em dois tipos: as que são consideradas malignas e as que são consideradas não malignas. As malignas é o tipo de arritmia que o esquerdo teve, é uma arritmia que faz com que o coração deixe de bombear sangue adequadamente para o cérebro e para o resto do corpo, né? Essas são muito raras, muito difícil a gente encontrar pacientes dessa forma. A maior parte das vezes, mais de 95, 98% das vezes, nós temos arritmias que não são malignas. Pessoas convivem com isso, muitas vezes não percebem, ou só percebem em situações especiais, quando sentem um batimento diferente de vez em quando, ou na própria consulta com o médico. Mas a maior parte das pessoas tem arritmia e não vai se prejudicar com isso. Não vai, talvez sinta um desconforto uma vez ou outra, mas não vão morrer por causa disso. Já esses casos de arritmia maligna são muito
menos frequentes, eles estão normalmente associados a doenças cardíacas de maior relevância, né? Seja na juventude nós temos os pacientes que nascem já com uma doença que a gente chama de congênita, já nasceu com essa predisposição. Então, a gente percebe que existe problema quando a pessoa tem um ameaço de desmaio ou desmaios, né? E depois volta ao normal. Então, isso chama muita atenção, tá certo? E se isso estiver associado ao esporte, ao exercício físico, é mais sério ainda, tá? Então, a primeira coisa nos jovens é saber sobre o sintoma. Além do sintoma, existe o histórico familiar. É muito frequente as arritmias malignas estarem associadas com a presença de história familiar de morte súbita. Primos, tios, talvez irmãos, né, que tenham falecido de forma súbita ainda jovens. Então, precisa ser investigado esse jovem, né? Agora, a gente também pode ter arritmias, não no jovem, não no atleta, mas na pessoa adulta ou idosa. Aí tem um outro motivo, é um motivo adquirido, né? Diferente do congênito, que a pessoa nasceu com isso, o adquirido, a pessoa desenvolve uma doença que vai mudar a estrutura do coração e proporcionar arritmia. Então, são pacientes normalmente que tiveram infarto, pacientes com história de doença de Chagas, que é muito comum no nosso meio, né? E essas duas situações são as mais evidentes na pessoa de maior idade. Em Doutor qualquer Sérgio, idade... Oi, perdão. perdão lhe interromper, mas eu acho que exatamente o que o senhor vai complementar agora. Eu queria que o senhor trouxesse para a gente a principal recomendação, independente, né, se a gente fala para atletas ou para a população em geral, para o nosso telespectador, qual é a principal recomendação em relação a esses cuidados, né, com o coração? Bom, com a arritmia já estabelecida, a principal forma de diagnosticar é a pessoa perceber que existe alguma coisa diferente, principalmente se for associado com desmaios ou ameaças de desmaios, certo? E procurar seu cardiologista. E aí, então, se a pessoa tem palpitações associado a isso, mais importante ainda, palpitações associadas a essa perda de consciência, essa ameaça de perda de consciência, nós temos que investigar de forma mais intensa esse caso, né? Agora, existe o outro lado. Antes da arritmia chegar, antes da pessoa desenvolver a arritmia, no caso, é o caso de arritmias de doenças adquiridas. Então, tudo que você fizer para evitar que a pessoa desenvolva, por exemplo, um infarto, já ajuda, tá certo? A pessoa não desenvolve a arritmia se a pessoa não tiver infartado, não tiver histórico de morar em área de contaminação por doença de Chagas, por exemplo. Perfeito. Agora, Juliana, se me permite, claro. Tem mais uma coisinha que a gente tem visto ultimamente, intoxicações, tá certo? Seja por medicamento ou por drogas ilícitas, certo? O uso, por exemplo, de cocaína estimula demais o surgimento de arritmias e arritmias potencialmente malignas. Então, o uso de drogas ou de outros estimulantes de forma intensa pode piorar a presença desse problema. Perfeito, doutor. Muito obrigada, inclusive, pelo alerta e por todas as orientações que você trouxe aqui para o nosso público. Um ótimo dia para você e muito obrigada pelas informações mais uma vez, doutor. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição.